Saudações, nobres senhores, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Hoje falaremos um pouco sobre segurança jurídica. Segurança jurídica, saibam, é um princípio constitucional. Ele está previsto no artigo 5º caput, mas também está previsto na Constituição como um todo, em vários dispositivos. O que é isso? A segurança jurídica é um pilar do direito. Ele é um sustentador. É algo muito importante mesmo. Como manifestação de segurança jurídica, nós temos vários institutos. Por exemplo, já falamos sobre a anterioridade da lei penal. A lei penal só vale de quando ela entra em vigor para frente. Ela não pode retroagir, porque a pessoa não pode ser punida por uma coisa que ela fez, que quando ela fez não era crime. Muito embora a lei penal possa retroagir para beneficiar o réu, sem problemas. Prescrição. Se não estudaram, vão estudar em Direito Civil com a professora Clarissa. E a prescrição, o que é isso? Nenhuma situação jurídica pode permanecer indefinidamente no tempo. Quando você não exerce lá a pretensão ao direito, né, as coisas prescrevem. Por exemplo, dívida prescreve. Se você não cobrar durante um certo tempo, aquilo prescreve. Crimes prescrevem, muito embora existam crimes imprescritíveis. Agora, olha que interessante. Todo crime que é imprescritível, ou seja, que não vai prescrever, essa previsão tem que estar na Constituição. Porque essa é a Constituição que garante a segurança jurídica. Só ela pode criar a exceção. Então, os crimes que não prescrevem são os crimes que estão na Constituição. Fora da Constituição, não poderá existir crime que não prescreve. Existe uma tabela, tá lá no Código Penal. Então, um crime que tem a pena até tanto, ele prescreve em tantos anos. Um crime que tem a pena até tanto, prescreve em tantos anos. Vejam, o máximo são 20 anos. Eu relatei um inquérito essa semana de um homicídio que aconteceu em 1999. Acredito que alguns dos senhores nem eram nascidos. A situação ficou lá, na época descobriram quem foi o mandante, descobriu quem foi o executor, mas na verdade era uma pessoa importante, influente, e teve muita cobrança, muita pressão. As investigações estavam andando. Na época eu não estava na polícia, lógico, eu era estudante de direito ainda. Mas aí esse inquérito foi para a delegacia especializada em Belo Horizonte. Só que lá é muita coisa, é muito crime, é muita coisa, é muito caso de repercussão. Isso acabou ficando esquecido. Quando for olhar, prescreveu. Ano passado. O crime foi em novembro. Quando foi em novembro do ano passado, esse crime já deu 20 anos, ele prescreveu. Aí eu estava eles devolveram esse inquérito. Quando devolveram, que eu fui olhar, já está prescrito. Não tem mais nada o que fazer. Relatei explicando isso. Por quê? Porque isso não pode ficar indefinidamente no tempo. Imagina alguém me cobrar uma dívida que foi do meu bisavô. Meu bisavô fez uma dívida em 1930. Aí a pessoa não cobrou. Aí agora, acredito que os herdeiros desse credor vai cobrar dos herdeiros desse devedor agora, depois aí de 90 anos? Não faz sentido isso. Falar, sei lá, nem sei disso, que tá maluco? O cara, não, tá tudo documentado, eu tenho prova. Tá maluco? Ou seja, depois de um tempo as coisas prescrevem, até para conservar a segurança jurídica. Outras manifestações de segurança jurídica, nós temos o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Breves pinceladas sobre esses assuntos, ok? Coisa julgada. Suponhamos que você entra na justiça lá, pleiteando alguma causa. Você perde. Ou seja, o réu dessa ação vai dizer, graças a Deus ele perdeu. Beleza. Aí você não concorda, você tem o prazo para recorrer, você recorre dentro do prazo. Aí isso vai para o tribunal de segunda instância. O tribunal analisa, fica com aquela coisa lá um tempão, depois eles olham e digam, não, você perdeu mesmo. Mas você não se conforma.
Você não se conforma de ter perdido no primeiro grau, você não se conforma de ter perdido isso no Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Segundo Grau, você recorre de novo. Aí você vai para o STJ. Chega lá, você perde. Você não se conforma. Você é brasileiro e não desiste nunca. Você recorre para o STF. Chega no STF, você perde. Não tem mais recurso. Transitou em julgado. Houve coisa julgada. Beleza? Ou então, se você no primeiro grau você perdeu, você tinha um prazo para recorrer e você não recorre no prazo. Seja porque você não quer recorrer, fala, deixa para lá. Seja porque você perdeu o prazo, não interessa. Se você não recorreu no prazo, certo? Transitou em julgado, houve coisa julgada. Se a coisa julgada aconteceu porque você não recorreu, ou se ela aconteceu porque você recorreu e foi perdendo, até chegar ao ponto de não existir mais recurso, sabe o que vai acontecer? Aquele assunto não pode mais ser discutido. Está resolvido. É coisa julgada. Suponhamos que quem perdeu, lá na frente ele entra com outra ação de idêntico conteúdo contra o mesmo réu, discutindo as mesmas coisas. Pode? Claro que não. Isso já foi resolvido. Houve coisa julgada. Entender o contrário seria violar a segurança jurídica. Tudo bem? Entenderam o que é coisa julgada? A grosso modo, tá? No processo civil vocês vão estudar isso com mais profundidade. Tem a coisa julgada formal, tem a coisa julgada material, tem as possibilidades de ação rescisória, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. Só entendam o que é coisa julgada e entendam que a coisa julgada protege a segurança jurídica. Tem uma exceção, tá? Tem uma exceção. Imagine os senhores que há 40 anos ou 50 anos não existia exame de DNA, pelo menos não existia de forma acessível às pessoas. De repente eu nunca estudei isso com profundidade, às vezes esse exame já é mais antigo, mas só existiu em grandes laboratórios, em complexos militares, em estudos avançados. Aqui, de acesso às pessoas comuns, não existia o exame de DNA. Bruno, como é que funcionava então uma investigação de paternidade, e o nome é esse mesmo, pode parecer estranho, mas é assim, investigação de paternidade, quando não existia exame de DNA? Porque hoje é fácil, né? A mãe lá do bebê, pode ser um adulto também, não tem que ser bebê, pode ser o próprio adulto ingressando, né? Falou, eu quero saber quem é meu pai. Pode ser um adulto ingressando, ou pode ser o bebê representado por sua mãe, pode também. Olha, o pai dele é fulano de tal. Eu falei, é fácil, faz exame de DNA. Se o cara faça o exame. Se for meu, eu assumo. Se não, né? Se não for meu, paciência. Ou se o cara se negar, já há uma presunção relativa de que ele é o pai. Relativa, ok? Você tem que ter outras provas, tem que ter outros indícios, tem que ter todo um contexto. Não é fácil assim, não. Mas a recusa de realizar o exame já gera uma presunção. Ou se fizer o exame de disser que acabou, meu amigo. Acabou. A chance de um exame de DNA dar errado é a mesma chance que você tem de chegar num 10º andar, soltar uma linha e alguém ficar segurando uma agulha embaixo e a linha passar dentro do buraco da agulha. Jeito tem, mas meu amigo vai fazer isso para ver. Não consegue, não tem jeito. Então se o exame deu que e acabou. Tudo bem? Beleza. Ou então faz o exame, não é. Não é. Fazer o quê? Descobre que é o pai, né? Aquela pessoa que foi réu naquele processo e o exame disse que não é pai, falou, não sou eu. Descobre quem é aí, meu amigo. Beleza. E na época que não existia exame, como é que fazia? Porque parece muito subjetivo isso, né? Quem que parece com quem, né? Se você perguntar para minha mãe com quem eu pareço, ela vai dizer alguém bem bonito, né? As outras pessoas já não garanto que vai dizer pessoas de tão elevada estética. Tudo bem. Como é que vai fazer? Parece? Exame de sangue. O exame de sangue ele só serve para excluir a paternidade, porque há combinações impossíveis, né? Se a mãe tem um tipo de sangue, o pai tem um tipo de sangue, o bebê, né,
só pode ter alguns tipos de sangue possíveis por aquela combinação. Dependendo do fator RH do bebê, ou do adulto que seja, pode excluir a paternidade, mas não quer dizer que aquela pessoa é o pai. Todas aquelas pessoas que têm aquele fator RH de sangue pode ser o pai. Não dá para incluir. Aí você tem que provar algum vínculo com a pessoa, que houve relacionamento, ou que houve encontros. Como é que prova isso? Carta. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha essas redes sociais aí. Como é que vai fazer? Tinder. E aí? E geralmente as pessoas dizem o seguinte: olha, eu nem conheço, jamais. A pessoa tem que... Geralmente, quando chega a esse ponto de precisar de uma investigação de paternidade, geralmente é um relacionamento clandestino, né? Escondido, oculto, sigiloso. Um relacionamento que ofende alguma regra social, seja porque a pessoa era casada, seja porque ela não quer assumir aquela pessoa por qualquer razão cultural da época. Então isso geralmente é escondido. Como é que prova uma relação escondida? É mais difícil, mais complicado. E geralmente, como defesa, o pai dizia: olha, ela tinha outros, né, o possível pai, o investigado, vai dizer o seguinte: olha, essa pessoa tinha relacionamento com várias outras pessoas, não era só comigo. Aí fica aquela baixaria. E o juiz? Para você dizer que alguém é filho de alguém é coisa muito séria. Como é que faz? Porque pode ser filho e não parecer. Imagina que caso complicado. E aquilo demandava brigas e mais brigas judiciais, enfim, muito complicado. Mas suponhamos que uma pessoa entrou com uma ação lá na década de 60, década de 70, e a mãe não conseguiu provar que o investigado era pai do seu filho. Perdeu a ação por falta de prova, por exemplo. Aquilo transitou em julgado. Depois de 40 anos, 50 anos, a pessoa falou: olha, eu quero saber quem é meu pai. Minha mãe dizia que era fulano. Ela não conseguiu provar, o juiz na época disse que não tinha como fazer nada. Ela perdeu a ação. Essa pessoa poderia entrar com a ação hoje, haja vista que hoje existe exame de DNA? Com certeza o advogado dele vai dizer o seguinte: não pode não. Negativo. Já transitou em julgado. Mas e aí? Não é injusto? Mas justiça é um conceito muito complicado para a gente usar no direito, tá? Aí nós vamos buscar na própria Constituição. Eu já disse para vocês que dentro da Constituição não há hierarquia. A mesma Constituição que me garante a coisa julgada em nome da segurança jurídica é a Constituição que diz sobre o direito de família, que as pessoas têm direito de conhecer os seus ascendentes, todo mundo tem direito a ter um pai, uma mãe, paternidade responsável. O princípio da paternidade responsável está lá na Constituição. Também tem a mesma hierarquia da coisa julgada. Então, nestes casos, o juiz pode excepcionar a coisa julgada. É aceito, ok? Outro, direito adquirido. O que é o direito adquirido? Direito adquirido é aquele que já pode ser exercido. Tem várias teorias sobre isso, tá? Eu até estou lendo um livro em espanhol de um professor meu lá do mestrado, que se chama Pablo Mazzilli. Ele é professor da Lomas, onde eu estou fazendo mestrado. Ele é professor da UBA também, UBA, Universidade de Buenos Aires. E ele tem um livro sobre segurança jurídica. Eu estou lendo o livro dele. Bom, tem várias teorias, tem uma que é mais adotada no INSS, tem outra que é mais adotada na questão do funcionalismo público, enfim. O Brasil adota como regra, claro que se a gente for aprofundar tem muitas questões a serem discutidas, mas o Brasil adota como regra a questão do patrimônio jurídico. O que é isso? O que é direito adquirido? É aquele que já ingressou no seu patrimônio jurídico. O que já ingressou no seu patrimônio jurídico? Tudo aquilo que você já pode exercer. Então, exemplo, alguém aposentou, foi embora para casa, já está aposentado, está lá recebendo lá sua pensão, trabalhou a vida inteira, conseguiu aposentar e na época ele tinha que trabalhar 30 anos. Hoje, né, o homem é 35, mas tem idade mínima, mas na polícia o homem trabalha só 30 anos, porque é atividade perigosa, de risco, né, tem perigo de contágio.
ela é insalubre, além de perigosa, enfim. E mulher 25. Aí alguém com 30 anos aposenta na polícia, pendura chuteiras, ou melhor, pendura algema, né? Vai embora para casa. E depois muda a lei. Fala, não. Todo mundo vai ter que trabalhar 40 anos e policial vai ter que trabalhar 35. Ele é obrigado a voltar? Claro que não. Houve direito adquirido. Por quê? Porque aquele direito à aposentadoria já ingressou no patrimônio jurídico dele. Bruno, e o cara que já pode aposentar, ele fez 30 anos, ele não quer aposentar. Ele acha que ainda é novo, é jovem, ele não tem o que fazer em casa, ele não tem hobby, ele não tem outra coisa além do trabalho, ele só pensa naquilo, vai ficar em casa, a mulher perturbando, falando na cabeça dele, enfim, né? Mesmo porque a pessoa, quando trabalha, ela tem alguns rendimentos, né? Diária, hora extra, existem alguns proventos, né? Na polícia, por exemplo, tem gente que participa da banca do Detran, então ganha um tanto a mais. Quando tem concurso público, você vai investigar os candidatos, o nome disso é investigação social, você ganha uma porcentagem a mais, só que você tem que fazer isso fora do horário de trabalho, chamar honorários. O cara não quer perder isso, ele não quer aposentar, mas se ele quiser, ele já pode. Mas ele prefere continuar trabalhando. Ele tem direito adquirido? Tem. Por quê? Mesmo que ele não exerceu o direito a aposentar, se ele quiser, ele já pode exercer. Então, se ele quiser, é considerado que já entrou no patrimônio jurídico dele, então ele tem direito adquirido. Mesmo que a lei mude para 35 anos, aí suponhamos que ele vai estar com 33 anos. Mas quando ele fez 30, ele já poderia ter aposentado, mas não quis. Não tem problema, ele pode aposentar porque isso é também direito adquirido, ok? Bruno, e se o cara estava com 29 anos, 11 meses e 29 dias? Ele não tem direito adquirido, porque isso é expectativa de direito, ou seja, se ele quisesse aposentar, ele não poderia quando a lei mudou. Entenderam? Então tem duas questões nessa na prova, tá? Falando de segurança jurídica, a grosso modo, estudaremos isso com mais profundidade, mas eu já quero dar notícia a vocês sobre o assunto para semestre que vem a gente já entrar mais focado e mais, digamos assim, os senhores vão estar mais preparados, tá bom? Um grande abraço, sucesso para vocês. Temos prova semana que vem, né? Se preparem, até que as notas estão boas, mas continue estudando. Grande abraço.